Frei Mito, o senhor trabalhou em Mogi muito tempo, o senhor já conhecia o Padre Tiago? Conheci o Padre Tiago, eu acho que ele não era diácono ainda, né? Acho que era seminarista ainda. E aí eu estive na ordenação diaconal dele e graças a Deus estive na ordenação presbiteral também. Estive na primeira missa. Até hoje eu nunca tive a oportunidade de ir numa missa de aniversário de ordenação. Toda vez que ele está celebrando aniversário de ordenação, eu estou de férias. O Padre Tiago, ele celebrou a primeira missa lá na Ordem Terceira, meus irmãos. A gente teve a honra de ter o Padre Tiago celebrando a primeira missa, né, Padre? Foi num dia muito especial, porque a minha ordenação foi no dia 25 de janeiro de 2019, uma sexta-feira à noite. No dia seguinte, pela manhã, celebrei a primeira missa aqui na Ordem. Minha ordenação foi na Igreja do Carmo, na Igreja do Carmo de Mogi, a Ordem Primeira. E a primeira missa foi numa Igreja do Carmo. Sempre tinha esse desejo, dizia a Nossa Senhora que queria muito ser ordenado, se pudesse, na Igreja de Nossa Senhora. Mas a primeira missa fazia questão que fosse uma igreja mariana e faria uma missa dedicada a ela, uma missa especial, votiva a Nossa Senhora. E assim foi feito. Eu escolhi a Igreja do Carmo aqui de São Paulo, a Ordem Terceira, porque foi a primeira igreja que eu entrei na primeira vez que vim a São Paulo. Então, minha história com São Paulo, com as igrejas de São Paulo, começa aqui na Ordem. Pela Nossa Senhora do Carmo. E uma felicidade também, porque o dia da minha primeira missa foi o aniversário do meu batismo. Eu fui batizado no dia 26 de janeiro. Então, anos depois, minha primeira missa, no dia do meu batismo. Como Deus desenha as coisas, né, Padre? E a gente pensa que é coincidência, né? E a gente percebe que, assim, que é um desenho, de fato, de Deus. O senhor sabe que eu nunca havia assistido uma ordenação, apesar de, assim, presbiteral, né? Apesar de de ser carmelita há 30 anos e de estar na igreja há muito tempo, à frente de alguns apostolados, etc., eu nunca tinha ido numa ordenação, né? E a primeira ordenação que eu fui na minha vida foi do Frei Marcelo. Eu nem conhecia o Frei Marcelo. E às vezes a gente pensa que Deus não tem os desígnios dele. Ele tem. O Frei Marcelo, depois de um ano, já tinha sido designado, né, provisionado para ser o diretor espiritual da ordem. E assim, mas eu nunca ia imaginar que aquela ordenação que eu fui assistir, porque assim, a minha curiosidade na época, eu não conhecia o Frei Marcelo, era de saber como era uma ordenação, porque assim, eu sempre tive muita devoção, posso até dizer devoção pelos sacerdotes, porque eu sei o Cristo, eu sei quem vocês são, assim, Padre. Eu sei que são o Cristo na Terra, enfim, a gente depende de vocês para batizar, para se confessar, para receber os sacramentos. A nossa vida espiritual, vocês são médico da alma, depende totalmente de vocês, né? E Nosso Senhor quis assim. Então eu sempre tive muita devoção pelo sacerdócio, e tanto que eu tenho uma devoção incrível pelo Padre Pio, e também acredito que essa devoção, além dele ser místico, obviamente ter tudo a ver com Carmelo, né? O fato dele ser um místico, amante de Nossa Senhora, o fato dele ser sacerdote, né, me liga muito com ele, né, porque aquela mistura da humanidade com a graça divina, Padre, que é aquela mistura que Deus faz, né, que fica além da imaginação humana, diríamos assim, né. E lá estava eu na ordenação do Frei Marcelo, e hoje é diretor espiritual. E é engraçado porque se o senhor pensar em todos os padres que já passaram pela Ordem Terceira, assim, eu tenho uma afinidade espiritual com ele, né? É uma coisa impressionante. Então você vê que realmente que tem esses desígnios de Deus, né? O senhor de fato não é irmão terceiro porque o senhor teve essa vontade, mas já era um chamado desde antes de ser sacerdote, né? Muito bonito isso.